Nós sabemos que 20% dos casais em idade reprodutiva podem ter dificuldades para engravidar. Desses casais, aproximadamente 40% das vezes, o motivo da infertilidade é feminino. Em outros 40% das vezes, o motivo da infertilidade ou o fator da infertilidade é masculino. Em aproximadamente 15% das vezes, esse motivo de infertilidade é do casal. Existe um percentual que varia em torno de 5% a 10% em que os médicos não conseguem determinar a causa efetiva da infertilidade. Causas masculinas. Existe a diminuição do número de espermatozoides, a diminuição de motilidade dos espermatozoides. Então, isso às vezes dificulta que eles cheguem nos óvulos, dificulta que eles consigam fertilizar os óvulos. Do mesmo jeito que no homem, na mulher, nós podemos ter problemas hormonais. Os mais comuns que todo mundo sabe é síndrome de ovário policístico. Muitas vezes a obesidade pode levar a uma não ovulação, problemas de tireoide, problemas com outros hormônios, como um hormônio que chama prolactina, por exemplo, que alterado pode influenciar na fertilidade, né? Problemas com útero e trompas. Então, isso acontece por infecções, por problemas de nascença, problemas genéticos, por causa de doenças como endometriose. Então, hoje a endometriose é uma das grandes responsáveis pela infertilidade. Existem problemas a nível do colo do útero, existem outros problemas, como desde imunológicos, alterações do ovário, o que a gente chama de falência ovariana prematura, que no passado se chamava de menopausa precoce. Então existem várias causas que podem levar um casal a não engravidar. Houve uma enorme evolução nas possibilidades para fazer com que os casais possam ter sucesso em conseguir engravidar. Dentre essas evoluções, a gente pode citar evoluções no campo do diagnóstico. Hoje a gente consegue fazer com muita precisão o diagnóstico de doenças que são fundamentais como causadoras da infertilidade, como por exemplo a endometriose. Houve uma grande evolução no sentido terapêutico, em várias instâncias, na instância do tratamento clínico, com medicações que vão melhorando, e nas técnicas de reprodução assistida. E também houve uma grande evolução no tratamento cirúrgico. São basicamente 3 grandes técnicas. A primeira é o que a gente chama de relação sexual programada ou coito programado. A relação sexual programada baseia-se em estimularmos a ovulação da paciente para que a gente tenha certeza de que naquele mês ela vai ovular. A segunda técnica de reprodução assistida é a inseminação intrauterina. A inseminação intrauterina começa da mesma maneira que começou a relação sexual programada, ou seja, inicialmente induzimos a ovulação da paciente. O casal vem à clínica, o marido vai colher uma amostra seminal através de como se fosse um simples exame de espermograma. Esses espermatozoides serão então capacitados, ou seja, preparados dentro do laboratório para serem colocados no interior do útero da paciente. Esse procedimento de colocação do espermatozoide no interior do útero é a inseminação intrauterina propriamente dita. A terceira técnica de reprodução assistida é a fertilização in vitro, ou o conhecido bebê de proveta. Nessa técnica, inicialmente, estimulamos a ovulação da paciente por um período aproximado de 10 a 14 dias. A fertilização vai acontecer no laboratório depois de 2 a 5 dias de desenvolvimento desses embriões dentro do laboratório. Esses embriões vão poder ser, então, transferidos para o interior do útero e ou congelados, criopreservados. Existe um fator determinante nos resultados
com tratamento de reprodução assistida, que é a idade da mulher. Se nós imaginarmos uma mulher até 35 anos, a chance dela engravidar em uma tentativa de fertilização pode chegar a 50%, 60%. E isso vai diminuindo com a idade. Qual que é o problema? A fertilidade começa a cair rapidamente a partir dos 35. Então, mulheres aos 40 já têm uma chance de 25% a 30%, mulheres aos 42 têm uma chance de 10% a 15%. Então, independente do tratamento que a gente faça, essa taxa de gravidez, essa chance de dar tudo certo, vai diminuindo ao longo dos anos. Nós temos tido uma taxa de sucesso muito grande com a criopreservação, principalmente de óvulos e embriões. A criopreservação, ou seja, o congelamento dos gametas, ele pode ser indicado quando o paciente quer preservar a fertilidade, por exemplo, não quer engravidar naquele momento, percebe que a função ovariana não está muito boa, quer dizer, essa é uma das indicações. E a outra indicação muito precisa, e que nós temos feito isso com bastante sucesso, é a criopreservação antes de determinadas cirurgias. Porque nós sabemos que algumas cirurgias, elas podem trazer uma alteração da resposta da função ovariana depois da cirurgia. Se esse casal está tendo relações regulares, 1, 2 vezes por semana, no período fértil, né? E depois de um ano não engravidou, precisa procurar ajuda. É claro que nós temos fatores, sinais de alerta, vamos chamar assim. Então, se essa mulher já passou dos 35 anos, então não precisa esperar um ano. Se ela tem antecedentes importantes como cirurgias pélvicas, ginecológicas, infecções, se sabe que o marido já tinha problema, né? Se ela tem sintomas de endometriose, por exemplo. Quando os pacientes chegam aqui, normalmente a primeira coisa que eles falam é se esse congelamento vai influenciar na qualidade. Primeiro, se eles vão sobreviver. Segundo, se isso vai fazer mal a longo prazo, né? Então, eu posso ter um bebê com problema se o congelamento ou o descongelamento não for muito bem. A gente explica que não, são técnicas seguras. A gente também tem muito questionamento em relação a quanto tempo esse material pode ficar aqui armazenado. Então, a partir do momento que a gente congela esse material, a qualidade é mantida. Então, a gente sempre está em contato com o paciente, passando as informações de como anda o tratamento dela aqui, como são os embriões, a qualidade desses embriões, até o momento da transferência desses embriões. Sempre diariamente estamos passando esses contatos com a paciente, toda a informação do laboratório é passada para essa paciente. Então, se você tem um controle de qualidade bom, os seus resultados serão melhores. Justamente por esse controle, então controle de temperatura, controle de umidade, controle da luminosidade, do pH do meio, tudo isso faz diferença no seu resultado final. A gente discute muito parte clínica e laboratorial, unindo isso para ter uma qualidade melhor, ainda melhor. Se a gente não tiver essa interação, pode faltar informação suficiente para, às vezes, é um mínimo detalhe que a gente pode fazer diferença e realizar o sonho desse casal. Diferencial que a gente tem, a gente sempre trabalha com materiais de ponta, né? Tecnologia também de ponta. O Sírio-Libanês tem esse equipamento, que é o Primovision, que é um equipamento onde a gente não precisa tirar o embrião da incubadora para fazer a avaliação diária. Então, a gente tem melhores resultados com isso e esse sistema ainda ajuda a gente a fazer uma seleção melhor. O tratamento de reprodução humana, ele requer um time multidisciplinar. E esse time multidisciplinar, ele consiste de vários especialistas, são profissionais que têm uma capacitação muito grande para exercer essa função,
são profissionais que têm uma formação científica muito precisa e que pensam muito no todo e não só no evento, o que são ações contemporâneas essenciais para a gente ter o sucesso, as taxas de sucesso de gravidez que a gente tem tido aqui.